Olá e seja bem-vindo. Sempre tem esse eco, né, Bruno? Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje eu vou entrar num assunto que tem bastante tempo que eu quero abordar, que é a entrevista, a delação do Hugo Carvajal, o general do Hugo Chávez. E eu vou trazer hoje aqui a fonte primária para discutir esse assunto com vocês, que merecem mais atenção, Elisa Robson. Vou falar também sobre o que eu não consegui abordar na semana passada, que foi que bicho deu aquela reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio nos Estados Unidos, hein? Olha, um bom palpite sobre isso é o desespero da Globo News. E, para tristeza de várias pessoas, volto hoje ao assunto do Felipe Martins, porque tivemos um bom artigo do Wall Street Journal a respeito e mais um absurdo escancarado do Alexandre de Moraes sobre esse tema. E sim, falaremos rapidamente sobre o Dr. Chilique, se houver tempo. Tudo isso e muito mais, eu peço a você que esse programa é um programa quente, eu sei que tem muito tempo que eu não consigo fazer o programa, principalmente aqui do estúdio, então peço a você que crave agora o dedo no like, mande o programa em todos os seus grupos, o Paulo Figueiredo Show está no ar, eu preciso que você mande ele para os seus amigos e para os inimigos, porque é para eles que a gente faz o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo. Vocês sabem que depois dessas tretas todas, o canal até que perdeu alguns inscritos. Então, eu queria pedir a você que está assistindo o programa de hoje para ver se você está inscrito no canal. E se você é da turma do mimimi, aproveita esse momento não para se inscrever no canal, mas para se desinscrever no canal. Agora, se você é do time da testosterona, se você não aguenta mais essa gente de pau mole, então esse canal é para você. Veja se você está inscrito no canal da TV Flórida, no canal do Fio Diário não, porque nós não estamos mais transmitindo o programa pelo Fio Diário, voltarei a isso hoje, mas no canal do Paulo Figueiredo Show e no canal do Paulo Figueiredo Oficial, se você está fora do Brasil ou usando o Proton VPN, tem o link para o Proton VPN aqui na descrição. Eu começo o Paulo Figueiredo Show de hoje, que tem muito assunto para tratar, introduzindo a vocês um nome que talvez não seja tão familiar a todos. Hugo Armando Carvajal. Hugo Carvajal foi chefe da inteligência militar venezuelana durante o governo ditatorial de ninguém menos do que Hugo Chávez e teria sido os olhos e ouvidos do Chávez nas Forças Armadas da Venezuela. Profundamente envolvido com o tráfico de drogas e conhecedor dos esquemas do regime bolivariano, o Carvajal teria, em 2021, informado a justiça da Espanha sobre pagamentos ilegais de Chávez e Maduro a partidos políticos de esquerda na Espanha e na América Latina. Entre os envolvidos estariam ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Néstor Kirchner, da Argentina, ex-presidente da Argentina, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. E para entendermos mais sobre esse caso, eu recebo no Paulo Figueiredo Show a Elisa Robson, a jornalista brasileira que tem investigado a fundo esse caso. Elisa, seja muito bem-vinda ao Paulo Figueiredo Show. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde a você, ao pessoal que te acompanha. É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Elisa. E eu comecei dando uma breve contextualização sobre o Hugo Carvajal, mas eu queria saber mais sobre essa pessoa, né? Quem é o Hugo Carvajal e por que, de repente, nós temos ouvido tanto falar desse nome? Eu acho que ninguém sabe mais sobre ele no Brasil do que você.
Pois então, Paulo, o carnaval tem um peso muito importante nesse momento, né, nesse recorte histórico que a gente está vivendo, porque ele é uma pessoa que tem todas as informações mais importantes sobre como funcionou essa cooptação de poder em um continente inteiro, que é o continente latino-americano. Então, especialmente a América do Sul, na verdade, ele tem informações cruciais porque ele realmente passou muitos anos, né, da sua carreira, em especial, fazendo a liderança de vários aspectos do governo da Venezuela. Então, o aspecto econômico, militar, político, né, e também os aspectos ilegais que nós estamos acompanhando, que é as relações do narcotráfico com toda essa estrutura, né? E ele traz à tona essas questões importantíssimas de que todo o poder que nós vemos sendo feito pela esquerda, né, sendo administrado pela esquerda neste continente, ele é um poder altamente corrupto, porque usa das ferramentas mais absurdas no sentido de maliciosas para comandar as nações, para comandar o Brasil, para comandar a Argentina, para comandar a Nicarágua, a Colômbia, o México, a Bolívia. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, infelizmente, em vários pontos, né, da sua carreira, ele serviu a esse espectro aí perverso, né, do mal. Ele, naturalmente, se defende, diz que ele não concordava com nada disso que estava acontecendo, mas ele estava naquela posição de poder e por isso ele sabe tudo o que está acontecendo, mas não que ele fazia parte. No entanto, é uma situação realmente muito difícil, né, de quase indefensável, porque ele estava nas entranhas do poder. Mas o mais importante de tudo isso é que ele traz à tona as conexões, né, quem são os personagens de toda essa história. E onde ele está hoje, nesse momento? Ele está em Nova York, né? Ele está lá depois de uma tentativa de 10 anos de extradição que os Estados Unidos trabalharam. Não foi fácil essa extradição, então ele, por vários anos, ele viveu escondido, né? Depois que ele rompeu com Maduro, viveu em Portugal, viveu na Espanha, e eu não me lembro se teve mais algum lugar. Ele ficou escondido, na verdade, assim, pelas análises e pesquisas que eu fiz, ele, na verdade, estava protegido, em alguma medida, por pessoas muito poderosas. Ele ficou muito, inclusive, principalmente em Portugal, o que me chamou muito a atenção, porque como Portugal não descobriu nada sobre ele por anos a fio, onde ele ficou escondido. Então, que relações ele tinha lá? A justiça na americana e a justiça espanhola também questionaram muito isso, porque se quisesse, teriam encontrado ele mais rapidamente, mas não foi fácil, porque ele estava, de fato, sob alguma proteção da esquerda de Portugal. Então ele está em Nova York hoje em uma prisão federal. Assim, voltando lá, completando, desculpa, eu fui indo na história. E depois desses 10 anos tentando essa extradição, ele foi preso em Madrid, e daí conseguiram trazer ele para os Estados Unidos. A justiça americana conseguiu. Ele veio em 2023, ele veio para Nova York, e ele está, então, desde então, colaborando com a justiça de diversas formas, trazendo as informações que ele tem. Então ele está preso nos Estados Unidos, em uma prisão federal americana. A acusação contra ele é de narcoterrorismo, da mesma forma que a acusação contra o Maduro, por exemplo, não? Sim, com uma pequena diferença. Ele é acusado de toda essa questão de narcoterrorismo, mas Maduro, ele tem mais acusações. Maduro tem a acusação do narcoterrorismo, que é a principal, e tem uma outra também que é extremamente importante, que é a acusação de usar a máquina estatal para corrupção política. Então, além do narcoterrorismo, e esse segundo ponto, de usar a máquina estatal para a corrupção política, é um ponto em que, provavelmente, pessoas como Lula
se enquadrariam perfeitamente numa acusação futura. Eu quero entrar nisso. Bom, mas então o Carvajal está numa penitenciária. Como que você chegou a ter contato com ele? Como é que foi que isso aconteceu? E você já teve com ele, você teve interação direta com o próprio Carvajal? Interação direta, sim. Como é que foi essa situação? Eu cheguei aqui em 2023, vindo do Brasil, pedi asilo, né, Aqui nos Estados imediatamente, Unidos, né? aqui nos Estados Unidos, imediatamente pedi asilo, e quando eu estava há 3 meses aqui, Carvajal veio extraditado, né, para Nova York. E desde então eu tentei vários caminhos, várias formas para acessá-lo, porque eu queria pelo menos conseguir aquele mesmo resultado que eu consegui em Madrid, né, que foi entregar perguntas via advogada dele, e ela me retornar, e ele escrever a carta de próprio punho, e tudo mais. Eu pensei, pelo menos isso eu tenho que conseguir. Então, comecei a fazer muitas articulações, conversar com muitas pessoas, até que este ano, aí há uns 2 meses atrás, eu consegui, então, finalmente a autorização da Justiça Americana para conversar com ele, sem intermediários, diretamente, por meio eletrônico. Então, foi já um grande passo, né? Um passo muito importante, poder conversar, passar as perguntas e sentir também como ele estava pensando sobre tudo que está acontecendo e se ele tinha mudado alguma coisa, né, em relação a 2023. Então, isso foi realmente um ponto bem relevante para que tudo viesse à tona nesse momento. De fato, ele está prestando informações sobre o regime venezuelano para o governo americano, para o Departamento de Justiça. O que a gente sabe sobre isso e qual é a relação do Hugo Carvajal, por exemplo, com o Lula? Tem algum impacto que essa delação pode ter para o Brasil? Sim, ele está colaborando intensamente com o governo americano, com as autoridades, e tudo o que está acontecendo na Venezuela, os passos que o governo americano está dando, todas as decisões, elas são 100% baseadas nas informações que Carvajal tem disponibilizado para a justiça americana. Então, isso é algo assim, muito, que tem muito peso, porque significa que as informações que ele está prestando são extremamente relevantes, não são nada triviais. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso, isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado, né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde nós estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Né? Ele deu diversas, não só para ele, mas diversas proteções e garantias. Né? Por quê? Em função do quê? Pelos simples olhos castanhos de Maduro? Não. Foi porque eles têm todo um relacionamento intrincado que envolve profundamente gestos e decisões ligados à corrupção. Isso desde que a Petrobras foi usada para corrupção e como a PDVSA é usada. Tanto que Carvajal fala claramente, ele fala, a PDVSA foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022. Só para eu entender, ele diz que a empresa estatal de petróleo venezuelana, os recursos dela foram utilizados na campanha para financiar a campanha presidencial do Lula em 2002, 2006 e também 2022.
Exatamente, e também em 2022, que é o mais assustador, porque nós já tínhamos, né, os relatos e tudo o que aconteceu, como eles trabalhavam no passado, mas saber que naquele momento algo muito mais atual estava acontecendo, foi, realmente, eu também fiquei espantada, eu falei, mas essa de 2022, ele sim, inclusive ele falou, porque eu entrevistei ele em junho de 2022, em Madrid, na época, ele já estava garantindo que Lula ia assumir o poder. Ele garantiu, na verdade, ele garantiu. Lula, eu falei, mas como? Baseado, por que você tem tanta certeza? E ele falou, por causa da estrutura, que ela já está montada e ela já foi usada uma vez, ela está sendo usada, e isso não parou de acontecer em relação ao financiamento da esquerda na América Latina. E me diga uma coisa, ele falou alguma coisa sobre ligação de autoridades brasileiras com tráfico de drogas? Então, esse ponto eu achei muito interessante, porque eu fiz essa pergunta também para ele. Eu estava revisando, antes de entrar com você, a pauta que eu escrevi para falar com ele. E uma das questões que ele não me respondeu na hora, e que ele falou assim, que ele falou que ele ia responder depois, e eu falei que tudo bem, que ele tomasse, né, o tempo que ele quisesse, foi uma sobre o dinheiro da Petrobras, e a outra questão foi exatamente sobre pessoas. Eu falei, mas como que chegava esse dinheiro da PDVSA, que você está dizendo que chegava ao partido, aos partidos políticos no Brasil, por meio de quem? Quais eram as conexões? Quais eram as pessoas? Quem trazia isso? Ele tinha falado de malas diplomáticas, eu falei, então, tinha envolvimento do Itamaraty, tinha envolvimento de diplomatas nessa história, e ele garantiu que sim. Ele disse que sim, que tinha um envolvimento, na época que isso estava acontecendo, do envolvimento de pessoas do Itamaraty. Ou seja, são informações explosivas, né, porque nós temos um corpo diplomático, será que estaria envolvido tal qual é o corpo diplomático, digamos, de Cuba, que é profundamente corrupto, né, envolvido com todas essas questões? Nós estamos no mesmo nível, então as acusações que ele faz são extremamente sérias, extremamente sérias. Eu também perguntei para ele sobre ministros do STF. Eu falei, algum dos ministros, por exemplo, Lula indicou muitos ministros, né? O PT indicou os ministros que estão lá no TF. Alguns desses nomes participaram, tiveram reunião, tiveram algum envolvimento nesse tempo. Então, essa foi uma resposta que ele não me deu na hora. Então, eu acredito que esse tipo de resposta, tanto quanto o dinheiro da Petrobras, se ele sabia se tinha circulado, ido até lá, e ele preferiu não responder. Mas, não que ele não tivesse a resposta. Logo depois do momento que eu fiquei aguardando que ele me desse, que eu disse para ele que podia pensar o tempo que for necessário. Se quisesse me responder daqui a um mês, eu estaria ali, daqui a um ano, ótimo, não importa. Mas durante esse meio tempo em que ele não retornou com essas respostas, nós tivemos essa informação de que ele vai apresentar novos documentos para a Justiça Americana, mostrando, comprovando tudo o que aconteceu em relação a estes financiamentos, incluindo a relação de Maduro com Lula. Então, eu acho que nós estamos numa expectativa muito grande para saber de quais documentos ele está falando, o que mais ele traz à mesa, o que mais ele tem a revelar, e principalmente, envolvimento de quais pessoas exatamente ele pode elucidar ou apontar para que se faça uma investigação, pelo menos. Ele já apresentou alguma coisa, Elisa, de concreto, alguma questão factual, ou por enquanto a gente só tem hearsay? A gente tem acesso a algum documento, alguma comprovação das coisas que ele fala? Bom, até agora, nesse momento, o que ele estava fazendo? Ele estava colaborando com os Estados Unidos em relação a Venezuela e Estados Unidos, como que foi essa interferência, né, de venezuelana nos Estados Unidos. A partir do momento que eu comecei a fazer
essa entrevista e colocasse perguntas para ele, veio então esse novo posicionamento onde ele está negociando informações sobre a América Latina com os Estados Unidos, que ele não tinha feito até agora, ele só tinha feito as declarações. Então, eu também fiz essas questões para ele sobre quais provas, quais documentos ele teria, telefonemas, quais conexões que comprovassem essas acusações que ele tem. E daí que ele está entregando, né, para a justiça americana. A justiça americana colocou todo esse processo, pelo menos por enquanto, está sob sigilo. Inclusive, na próxima audiência dele, que vai ser que está marcada para ser no dia 19 de novembro, onde ele vai, essas informações também vão ser trazidas à tona, eu não acredito, Paulo, que elas serão de imediato disponibilizadas publicamente. Por quê? Porque são informações que envolvem essas questões de narcoterrorismo, financiamento internacional de políticos e questões diplomáticas são altamente sensíveis, porque isso desencadeia uma série de ações que o governo americano pode tomar a partir dali, como aconteceu com a Venezuela. Estamos chegando a esse ponto porque as informações que ele levou o governo dos Estados Unidos a reagir fortemente. Agora, essas reações podem ser, por exemplo, contra o Brasil, contra a Colômbia, é bem possível, isso dependendo do nível de informações, de detalhamento e comprovações que ele entregar para a justiça norte-americana. Então, eu acho que, mesmo que essas, desculpa, só concluindo, mesmo que essas informações não venham a público de imediato, né, nos próximos dias, semanas, meses, o que nós vamos entender é que as reações do governo americano em relação ao Brasil, ou Colômbia, ou qualquer outro país, elas serão uma resposta do que eles conseguiram acessar nessa negociação com Carvajal. A gente tem Maduro, Petro e Lula, né? O Petro, inclusive, agora está... Inclusive, os três estão passando por um problema muito grande com o Trump, né? O Maduro praticamente a caminho de ser derrubado, o Petro numa verdadeira crise diplomática e o Lula tentando amenizar agora, tentando encontrar o Trump, mas também debaixo de muita pressão. São os três grandes opositores do governo Trump na América do Sul. Essa delação do Carvajal conecta essas três figuras? E como é que eles têm reagido ao fato do Carvajal tá expondo esses fatos? Com certeza conecta intensamente, né? Mostra que eles estão ali com uma super cola um no outro. Eles estão muito próximos em tudo, tanto é que as reações são bem parecidas. Nós entendemos que o governo americano já não apenas, né, já fez essa leitura, identificou o que eles têm de contato, como existe um padrão aí de ação do governo americano sobre esses três em especial, né? Nós temos o quê? Não só neles, agora que eu lembrei, na Nicarágua também. Nós temos Maduro, então, né, sendo destruído, né, todo o regime dele sendo destruído pelos Estados Unidos. Temos Gustavo Petro tendo todo o corte de subsídios financeiros subsídios que o governo americano estava dando para a Colômbia foram todos cortados. Temos a tarifa de 50% sobre o Brasil, temos uma tarifa de 100% sobre a Nicarágua, que Trump anunciou agora recentemente. Então, veja, está havendo um padrão de reação, de resposta a esse grupo. Que padrão é esse? De asfixiar financeiramente todos eles. Então, cortar esse oxigênio, né, essa fonte de alimentação deles, que é a questão financeira, é muito importante, porque é esse dinheiro que eles usam para cometer todo tipo de corrupção política, ilegalidades. Então, a partir do momento que o governo Trump corta tudo isso, né, asfixia financeiramente esses ditadores, as pessoas que estão ao redor dele, todo mundo que está orbitando ao redor desses líderes, serão os primeiros a sentir o impacto.
e essa gente vai ser a primeira a pular fora do barco e a deixar um Lula da Silva sozinho, o Gustavo Petro, assim como está acontecendo lá com Maduro na Venezuela. Então, existe uma relação entre este grupo e este grupo está sendo visto pelos Estados Unidos exatamente dessa maneira, como uma coisa só, um mal só que precisa ser cortado pela raiz e eliminado, porque senão a América Latina nunca vai ter uma chance de prosperar. Eu confesso a você, Elisa, que esse assunto é um dos assuntos nos quais eu tenho maior interesse, porque nunca foi muito clara para mim qual é o tamanho da integração do tráfico de drogas e do crime organizado com a classe política brasileira, né? Eu sou do Rio, então há uma conexão muito forte. Eu vejo que na Venezuela, basicamente a Venezuela é um narco-estado, é de fato um cartel de drogas que se apoderou de um estado, mas eu tenho dúvidas de qual o tamanho hoje, por exemplo, da conexão destas pessoas com o PCC, com o Comando Vermelho. Confesso que é uma coisa que ainda não está muito clara para mim, e eu espero que essas declarações, essas revelações do Cabral lancem luz a este assunto e que a gente tenha uma postura muito forte. A gente está falando aí de muito dinheiro, né? A gente está falando do PIB de um país grande em tráfico de drogas, dinheiro fácil, dinheiro que precisa ser lavado e que muitas vezes não consegue ser lavado em economias já tão isoladas quanto a economia da Venezuela, da própria Nicarágua, que já são muito sancionadas, e que tem no Brasil uma possibilidade de lavagem de dinheiro gigantesca. Elisa, se tiver mais novidades sobre esse assunto, por favor, volte aqui ao Paulo Figueiredo Show. Você está em segurança, né? Eu sei que você imagino que tenha sofrido ameaça ou pressão direcionada diretamente a você e a sua família, né? Sim. Nós viemos para cá, eu vim com a minha família para cá exatamente para pedir proteção, porque este assunto, né, essa reportagem, o e-book que eu publiquei, que foi o livro sobre tudo o que aconteceu, isso despertou, realmente isso foi o que desencadeou a perseguição contra mim. Agora, uma perseguição, por exemplo, vinda de um partido político de esquerda, que seria, né, um opositor a todas as denúncias que eu trabalhei junto com a questão do Carvajal, é uma coisa até compreensível, né, porque eles estão no olho do furacão, eles são os acusados dentro da instalação. O que me espanta é o STF também me perseguir exatamente por causa desse ponto. Assim, exatamente o quê? O que o Moraes pretende com isso? Ele pretende proteger o Lula nessa circunstância, nessas acusações seríssimas? Qual é a conexão? Por que o STF, agora, por que Alexandre de Moraes se incomodou com esse tema em específico? Há alguma conexão? Ele tem algum histórico relacionado a isso? Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele não faz parte do Foro de São Paulo, porque ele não é daquela época lá do Foro de São Paulo, ele fez um caminho diferente, ele fez um caminho pelo PSDB, por São Paulo, propriamente dito, ele fez um outro caminho, um pouco diferente para ele chegar ao poder. Agora, tem alguma conexão que nós não sabemos? Nós sabemos que o PCC tem envolvimento muito sério com toda a questão do Foro de São Paulo, né? Existe toda uma rede que liga as Farc, PCC e toda essa gente ao Foro de São Paulo. Agora, por que Alexandre de Moraes está incomodado com essa pauta? Qual é a conexão? Bom, a gente sabe que era uma pessoa que era advogado criminalista, o que não necessariamente o desabona, mas normalmente advogados criminalistas têm muito contato com criminosos, especialmente quando você advoga num lugar como São Paulo, que tem muita presença do PCC. Nós sabemos que ele foi da área de segurança pública, tanto no governo estadual de São Paulo, quanto depois no governo federal. Isso é uma comprovação, ou mesmo um indício de que ele tem ligação com o tráfico de drogas brasileiro? Não, não é. Mas significa que é uma pessoa que teria tido a oportunidade de ter bastante contato com este assunto e com essas pessoas. Então, talvez conheça coisas que nós não conhecemos, né? É uma especulação. Que o preocupa, talvez, ou seja lá o que o preocupa, porque ele é uma figura obscura. Exato.
né, nós não sabemos quase nada sobre o passado, a gente sabe algumas coisas sobre a vida dele, mas ele é uma figura obscura. Elisa, muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para acessar esse e-book que você publicou? O e-book que eu publiquei em relação a 2022, ele está na Amazon, Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Também pode visitar lá meu Instagram, Elisa Robson DF, ou meu Facebook também, Elisa Robson, lá também tem informações. Obrigado, e ficam aqui abertas as portas do Paulo Figueiredo Show para quando tiver mais novidades sobre esse assunto, por favor, me mantenha informado. A gente estava conversando aqui fora do ar, que inclusive sinalizei um pouco mais de importância para esse assunto até para o pessoal da própria Casa Branca, porque eu realmente estou vendo com muito interesse. Muito obrigada, Paulo, te agradeço por tudo. Até breve. Até breve. Esse é um assunto que, obviamente, a gente tem que ter um grau, evitar sensacionalismos, né? A minha postura é sempre a mesma em relação a tudo. A gente levanta questionamentos, a gente tem interesse sobre assuntos, levanta possibilidades, mas a gente ainda não encontrou, ainda não recebeu uma comprovação de algo tão grave, né? Eu falo sempre aqui a mesma postura que me leva a ter problema em outros assuntos, que eu utilizo a máxima do Carl Sagan aqui, que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, se a gente realmente tem a suspeita de que Lula tenha uma ligação umbilical, embora seja muito verossímil, com o governo Maduro, com o governo Petro e com o narcotráfico, nós precisamos de evidência de um alto grau de certeza para corroborar essas afirmações. Então, a gente fica na esperança, fica na expectativa. Eu realmente sinalizei esse assunto para ser um assunto que vai receber mais atenção aí no futuro próximo. Nós realmente precisamos ter atenção no Brasil para qual é o tamanho da ligação do crime organizado hoje com a classe política, especialmente com os políticos de esquerda. Com os de centro também, mas especialmente com os políticos de esquerda. Já falamos aqui sobre todas as ligações sobre o Foro de São Paulo com as Farc e o financiamento de drogas para o Foro de São Paulo, mas isso a gente está falando de uma coisa muito mais séria, né? Talvez isso explique lá aqueles CPX, aquelas visitas do Flávio Dino lá na Maré e por aí vai, todas aquelas evidências que a gente não sabe explicar até hoje. Boa audiência até agora. Vamos falar sobre Estados Unidos, que vocês estão me cobrando. Peço a você que perca um segundo aí e crave o seu dedo aí no like. E se estiver assistindo pelo botão do X, aperte o botão do repost, porque eu queria ter tratado sobre esse próximo assunto na última sexta-feira, quando eu retornei de Washington, mas não foi possível. A gente de vez em quando acaba tendo que perder tempo com fogo amigo, mas o assunto ao qual eu me refiro é a reunião que aconteceu entre eu vou dizer aqui, ilustre desconhecido, né, o Mauro Vieira, representando o governo Lula, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E eu disse no X, e reitero aqui a vocês, que foi uma reunião de grandes impactos. Grandes impactos em absolutamente nada, porque não houve nenhuma mudança. E se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não foi exatamente uma surpresa para você, né? Para acreditar de fato que eu e Eduardo Bolsonaro estávamos escanteados e que o Mauro Vieira ia chegar nos Estados Unidos dando as cartas, eu acho que o sujeito tem que estar um certo grau de histeria. Mas antes de entrar nesse assunto, eu obviamente lembro a vocês mais uma vez que Eduardo Bolsonaro e eu fomos a Washington, né, no mesmo intuito de sempre, o nosso trabalho de informar, explicar ao governo dos Estados Unidos o que vem acontecendo, que é um trabalho que continua todos os dias. Eu vou desligar essa ligação para fazer uma ligação justamente com eles, desligar esse programa, eu acho que, por coincidência ou não, nós vínhamos numa maré de notícias sobre tem uma indústria petroquímica entre o Lula e o Trump,
E essa indústria petroquímica parece que, quando a gente chegou lá em Washington, não era bem assim, né? Já no primeiro dia que nós chegamos lá, nós tivemos uma declaração conjunta do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, deixando muito claro qual era o estado da relação dos americanos com o Brasil. Aliás, Bruno, vamos perder um segundo para colocar de novo essa declaração. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes in place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, giving them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Eu boto esse vídeo de novo porque ele retrata uma coisa muito importante. Primeiro, tem o Scott Bessent, que é uma das figuras mais importantes para a gente, que é o secretário do Tesouro, que é a pessoa que trata de sanções Magnitsky. Nós temos três figuras, além do Trump, três figuras centrais aqui, né? Você tem o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que é quem trata especificamente e quem aplica sanções Magnitsky. Você tem o Marco Rubio, que é quem comanda a política externa americana e quem determina o cancelamento de vistos. E você tem, além disso, o Jameson Greer, que é o USTR, o representante do comércio dos Estados Unidos, que é aquele que trata de tarifas. Reparem em todas as declarações que acontecem dessas três figuras, desses três elementos, o quão bem informados eles estão sobre o que acontece no Brasil. E esse é o trabalho que a gente está aqui para fazer. Esse é o trabalho aqui que a gente está para oferecer, né? Então, quando você escuta o que essas pessoas estão dizendo, elas explicam que essa pergunta foi especificamente sobre a questão da tarifa. Ora, 10% da tarifa do Brasil é comercial e 40% é por razões políticas. E no mesmo dia em que é feita essa declaração, há a reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, e eles dois sentaram privadamente por cerca de 20 minutos, meia hora. Ninguém sabe exatamente o que os dois conversaram. Eu confesso a vocês que eu também não sei, porque eu não estava dentro da reunião, foi uma reunião entre os dois. As pessoas que me informaram, eu não conversei com o secretário Rubio, então eu não sei, ele não me disse o que tratou com o Mauro Vieira, mas as outras pessoas com as quais eu conversei, que estavam na reunião, me falaram que na reunião em si, na própria reunião em si, na reunião em que todos participaram, não houve absolutamente nenhum avanço. Falando, olha, vamos começar um diálogo, as questões comerciais não foram nada, não foi feito absolutamente nenhum avanço, e falaram da possibilidade do Lula se encontrar com o Trump, já que ambos têm a mesma agenda, não é uma visita do Lula ao Trump ou uma visita do Trump ao Brasil, os dois têm a mesma agenda agora na Ásia nesse final de semana. É possível que eles se encontrem. Na informação que eu recebi da Casa Branca até agora, isso não consta na agenda do presidente Trump, mas pode ser que aconteça. Nós não enxergamos com maus olhos. O que me parece bastante provável é que, e assim me foi indicado, é que na reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, Marco Vieira explicou exatamente, ouviu de Marco Rubio exatamente o que os dois secretários, o representante do comércio e o secretário Bessent, estão dizendo agora. Olha, essa não é uma tarifa pura e simplesmente por questões comerciais. Há uma questão política. E o item número 1 da pauta do Marco Rubio são eleições livres e limpas no Brasil, o que, obviamente, envolve as violações de direitos humanos perpetradas pelo judiciário brasileiro, a situação do presidente Bolsonaro, a anistia, e esses são assuntos eu posso adiantar a vocês, sobre os quais
sobre os quais Marco Rubio conhece muito bem e que são importantes para eles. E eu não vejo que os Estados Unidos façam qualquer tipo de concessão ao Brasil, mesmo na área comercial, sem que esses assuntos sejam abordados. Pode acontecer? Pode. Quando nos foi perguntado sobre esse assunto, e eu digo a vocês, público aqui, que Eduardo Bolsonaro e eu estávamos, enquanto essa reunião acontecia, nós estávamos dentro do Departamento de Estado, a gente vai falar sobre isso já mais à frente, nós nunca nos opusemos à questão de redução de tarifas ao Brasil. Pelo contrário, foi algo que nós, inclusive, tentamos e tivemos sucesso no alívio de alguns setores e gostaríamos que houvesse alívio para outros setores. Setor de pescas, por exemplo, a gente gostaria muito que houvesse alívio a eles. Talvez o setor de carne seja importante para o Brasil. Há alguns setores, algumas fábricas especificamente, não quero falar aqui de empresas, mas alguns pedidos que vieram até do próprio governador Tarcísio, pelos quais a gente estava tentando interceder, nunca houve da nossa parte, da parte do Eduardo e eu, e você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe disso, nenhum interesse em impedir que as tarifas fossem retiradas ou de determinados setores, né? Nós nunca pedimos as tarifas, elas foram uma decisão do próprio Donald Trump, e eu acho que o presidente Trump tem razão e nós vamos apoiar sempre todas as decisões do presidente Trump e eu peço a vocês que entendam a nossa posição, né? Nós não podemos ir contra aquele que está nos ajudando, né? Seja qual for a decisão que o presidente Trump tomar, nós temos que, debaixo da liderança dele, apoiar a decisão que ele toma. Mas o que nós ouvimos na questão comercial foi, a expressão que eu ouvi foi "they haven't gotten anywhere", que em inglês significa, em português significa eles não chegaram a lugar algum, ou seja, eles não saíram com nada significativo. E o mais importante para a gente é que eles não saíram com nada significativo relacionado à pauta que realmente nos importa, que são as sanções. Sejam elas sanções da Lei Magnitsky, sejam elas sanções de vistos. Não avançaram em relação à tarifa? Não, mas nós não nos opusemos a que eles avançassem em relação às tarifas. O que realmente importa para a gente são a questão da Lei Magnitsky e dos vistos, algo que nós queremos que continue acontecendo. Agora, isso foi o que de fato aconteceu. Quem me disse? Foi o cara da esquina da assessoria de imprensa que o cara da rua ali falou? Não. Quem me disse foram pessoas que tiveram um envolvimento direto nas reuniões e que estão participando das negociações. Você pode acreditar, você pode não acreditar. Tudo que eu falei até agora se concretizou, tudo que a mídia falou até agora não se concretizou. Mas eu sei o que aconteceu. Já a mídia procura agir, como sempre, na base do wishful thinking. Já expliquei o que é isso. Não é porque os fatos estão postos de maneiras claras que os doidinhos da mídia e do governo Lula vão reconhecer que eles não tiveram um avanço, a reunião foi um fracasso. Vejam, enquanto a Rita Mundim e o Caio Junqueira na CNN publicavam duas reportagens menos otimistas e mais realistas sobre o encontro, uma intitulada Análise, Encontro entre Mauro Vieira e Rubio, teve muita espuma e pouco chope, e outra, não deu em nada, diz Paulo Figueiredo sobre a reunião entre Vieira e Rubio, a maior parte dos apoiadores do regime, inclui aqui a Globo News, decidiu adotar um outro tom, o que obviamente não chega a ser surpreendente. O Mauro Vieira, por exemplo, deu uma coletiva de imprensa muito triste, né, muito deprimido ali, sem nenhuma empolgação, onde ele não declarou nenhum avanço, confirmou todas as informações que eu tinha, mas disse que a reunião foi muito produtiva. E aí eu me pergunto, porque eu acho que vocês do chat devem responder isso. Para algo ser produtivo, ele deve ter produzido algo, né? Ele deve ter um produto. E qual foi o produto do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio? Absolutamente nenhum. Foi a possível marcação de uma outra reunião. Ou seja, os caras se reuniram para conversar e o resultado mais ou menos concreto que eles tiveram foi a intenção de se reunir de novo para conversar mais. A nota conjunta entre eles deixa isso absolutamente claro. É uma nota de 7 linhas sem nenhum resultado concreto.
Pensa numa nota que não diz nada. Encontramos, conversamos, foi muito legal, e uma hora a gente vai se encontrar de novo para conversar mais. E eu sei que na diplomacia você tem que tentar manter as aparências e tal, mas ficou muito difícil para o Mauro Vieira. A Globo até publicou uma reportagem dizendo que a reunião tinha durado cerca de 1 hora, mas você abre a matéria da Globo e eles mesmos estavam dizendo que não se tratou de temas específicos. Vejam isso, que loucura. Uma reunião produtiva na qual não se tratou de temas específicos, que a única definição, isso é a palavra da Globo, está na tela de vocês, tinha sido a assessoria dos dois países levantarem as suas demandas. Tem um esquete do Porta dos Fundos, eu sei que vocês vão ficar chateados de eu falar de Porta dos Fundos, mas às vezes eles fazem coisas engraçadas, que é a reunião para marcar reunião. Então, diz a mídia que Lula e o Trump pelo menos vão se reunir no próximo domingo. E eu volto a dizer, há sim a possibilidade, vão estar na mesma agenda, mas eu ainda não tive confirmação. O Itamaraty eu sei que está tentando esse encontro, mas até agora não tive nenhuma confirmação. Agora, se acontecer reunião, não tem problema nenhum com isso. Volto a dizer, eu estou confiante de que nenhuma reunião entre Lula e Trump gere possibilidade de retirada das sanções em relação aos ministros do STF, aos seus auxiliares, etc, etc. E essa é a nossa pauta. A nossa pauta é para que as sanções sejam mantidas e que a pressão continue e que para novas sanções sejam impostas. E nós recebemos a sinalização para continuarmos o trabalho sem uma mudança de política externa. Daí, depois da reunião mais improdutiva possível, de diversas declarações do governo Trump, de qualquer negociação com o Brasil só iria para frente depois de medidas efetivas e concretas para combater violações de direitos humanos no Brasil, perseguição judicial, oposição, etc, etc, começam a chegar os especialistas da Globo para comentar. Eu digo que pelo menos o Jorge Pontual foi mais sincero, porque entregou que não tinha absolutamente nada de concreto na reunião e que não foi vitória coisa nenhuma. Momento de sinceridade na Globo News. Tem como botar o Jorge Pontual aí pra gente? Eu não sei se a gente tem ele. Várias prioridades. Tem Gaza, que não está resolvido. Tem a Ucrânia, que está menos resolvido ainda, mas que é uma prioridade. Tem a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não tem nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto, é o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo, depois o telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com o Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo, não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. E eu não duvido nada que esse encontro entre Lula e Trump no fim de semana, caso aconteça, seja dito mais uma vez que foi uma reunião muito produtiva e que é o início de um diálogo. E a imprensa comemorando isso como se fosse assim, agora resolveu os problemas. Eu fiquei com a impressão, juro para vocês, às vezes é tanto escarcéu da imprensa que a última conversa eu estava em viagem de férias. E aí as pessoas me pedindo para comentar, eu falei, o que houve? O Lula conseguiu reverter a Magnitsky? Não, ele teve uma ligação. Eu falei, agora Mauro Vieira teve uma reunião. Comemorando reunião a gente tem o tempo inteiro, pô. Se eu for para Washington de novo semana que vem, não é uma impossibilidade, eu vou ter uma reunião. Agora, enquanto o Jorge Pontual estava tendo esse sincericídio aqui, vejam o que também dentro da Globo News acontecia. Eu não posso deixar de comentar isso aqui. Falando da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que... A Globo News não consegue tirar o Paulo da boca. É mais uma velha baranga com o Paulo dentro da boca. Velhas barangas. Tirem o Paulo da boca. Tirem o Paulo da boca. Melou o encontro com a Haddad, eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem. Uhum. E o relato que... Como que eu tentei melar? Cara, de onde é que tira uma porra dessa, velho? Que a gente não tentou nunca melar essa reunião do Mauro Vieira. Nunca. Nós fomos, inclusive, para Washington na mesma semana, sem nenhum objetivo de melar a reunião. Qual é a evidência que você tem que a gente tentou? Alguma fala? Pelo contrário, tem uma reportagem
Vamos ouvir essa. Aquela ida, que eles chegaram lá e eles passaram. Foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles: olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Hulk. Eu fiquei nessa dúvida, porque Não conseguiram. a notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não dizia com quem eles tinham se reunido, não dava muito Não tem registro detalhe. fotográfico. Então agora você dizendo isso deixa as coisas muito mais claras, né? Talvez a interlocução possa ter mudado de... A mulher fala, parece aquela velha fofoqueira da rua que fica ali de vassoura na mão passando fake news. Uma loucura. Eduardo Bolsonaro e eu teríamos sido expulsos do Departamento de Estado porque depois da reunião os americanos teriam dito que a agenda de prioridades mudou e agora os Estados Unidos precisam do Brasil. Agora os Estados Unidos precisam do Brasil. Isso é o grau de loucura. É tão factível que essa moça estava falando que Eduardo Bolsonaro e eu fomos ao Departamento de Estado na quarta-feira. Na verdade, tivemos uma reunião de manhã, depois uma reunião com o Congresso, com um senador importante, depois Departamento de Estado, depois jantamos com um oficial da Casa Branca e no dia seguinte tomamos café da manhã com outra pessoa da Casa Branca e durante a reunião do Mauro Vieira nós estávamos de novo dentro do Departamento de Estado, acompanhando a reunião. Obviamente a gente não estava na reunião do Brasil. Nós estávamos dentro do Departamento de Estado, inclusive discutindo o que poderia acontecer depois da reunião. E aí, ou nós estávamos de novo dentro do Departamento de Estado, ou nós tínhamos sido colocados para correr. E, de novo, eu só saí do Departamento de Estado para pegar o Eduardo ainda teve mais uma reunião depois, mas eu tive que pegar o meu voo de volta para cá. Uma loucura. Uma loucura. Se você for buscar, não precisa muito, não. Volte a matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis, em 5 de outubro, ou seja, 2 semanas atrás, onde eu dizia que eu estava torcendo por essa reunião. E não tem essa aí, não, Bruno? Se eu estava torcendo para a reunião acontecer, é porque eu sabia que ela funcionaria na nossa direção. Por que eu estaria tentando melar essa reunião? Esses são os fatos. Muita gente me pediu para responder esse tipo de coisa. Eu não sei o que responder. A mulher inventa. Aliás, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E um festival de maluquice, e muitas vezes por fontes ruins. Você veja o Igor Gadelha, que geralmente é honesto comigo, tá? Eu tenho que ser bem sincero. Mas ele publicou, sem me ouvir, uma matéria errada sobre o início, uma matéria errada, aliás, do início ao fim, sobre a nossa agenda dos Estados Unidos com a presença do Flávio Bolsonaro, que a gente não ia nem divulgar que teve aqui conosco, justamente para não gerar mal entendido. Mas, segundo o Igor Gadelha, o Flávio Bolsonaro teria vindo aos Estados Unidos para acalmar o Eduardo, para pedir para o Eduardo pegar leve, e também para buscar informações sobre a aproximação entre o Lula e o Trump, que nós já vimos que não existe. E eu virei e falei isso ao Gadelha. Eu falei, ô Gadelha, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não teve absolutamente nada. O Flávio Bolsonaro veio aqui, jantou com a gente, um papo maravilhoso, bateu papo, rimo, etc, etc. Não teve nada sobre Eduardo Bolsonaro. Parar de fazer, eu diria que o alinhamento entre... Já disse isso para vocês publicamente, que às vezes as pessoas sentam um pau no Flávio. Entendo, o Flávio faz um papel diferente do Eduardo, mas o alinhamento entre o Eduardo e o Flávio hoje é total. Menos histeria. Agora, o que as pessoas têm que ter calma é que isso não vai ser uma coisa linear. Nós vamos ter idas e vindas, não pode se apavorar a cada minuto. Ai, o Lula sorriu para o Trump sorriu para o Lula, meu Deus, vamos todos morrer. E agora todas as sanções vão embora, o Lula agora vai ser melhor amigo do Trump, e todos os problemas do Brasil estão resolvidos. Calma, pô. Calma.
Calma, tenham calma. Pô, não aconteceu nada, as coisas estão bem. Eu acho que nós teremos boas surpresas num futuro de médio prazo, aqui não vou dizer, não é uma coisa tic-tac, 72 horas, mas nós teremos boas surpresas. Nós continuamos com nossa sanção, nosso foco nas sanções a indivíduos, a ministro do STF, a aplicação total dos efeitos da Lei Magnitsky. É isso que a gente continua trabalhando aqui para acontecer. E eu deixo claro a vocês que nos assistem a informação verdadeira. Nós não tivemos nenhum indício de que o ímpeto dos Estados Unidos em implementar esse tipo de medida tenha mudado, tenha diminuído. Nunca aconteceu isso, se a agenda é outra, saiam para cá, não serão recebidos, nunca aconteceu isso. E eu acho que daqui a pouco a gente aparece de novo por lá. Uma coisa que está nos atrapalhando, e isso de fato atrapalha, é o shutdown do governo americano, que parece que não tem data para terminar. Isso de fato gera empecilhos, gera dor de cabeça. Mas de resto, meus amigos, tomara que o Trump diga ao Lula que o Lula merece ouvir. E eu duvido muito que a gente vá ter mudanças nessa direção. A gente vai falar sobre Felipe Martins. Vamos falar sobre Felipe Martins. Eu vou fazer só um merchan de apoio hoje no final. Nós tivemos atualização sobre o caso dele, sobre as quais eu quero tratar aqui. Duas atualizações. A primeira veio através do excelente artigo de opinião da Mary O'Grady, que é uma ótima jornalista do Wall Street Journal, que disse: o Brasil penetrou o sistema de proteção de fronteira dos Estados Unidos? Interrogação. Foco na interrogação. Mary O'Grady talvez esteja vendida, esteja espalhando narrativa, está questionando. Ora, mas a jornalista da revista Oeste disse que é certeza. Por que interrogação? Por que não exclamação? No artigo, a Mary O'Grady levanta algumas das situações a quais nós já trouxemos aqui no programa, como a admissão pelo CBP de que eles erraram ao afirmar que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 e o fato do pseudo-juiz Alexandre de Moraes ter usado criminosamente esse registro falso para justificar a prisão preventiva ilegal do Felipe Martins. E, como o título da matéria diz, ela levanta também a possibilidade de ter havido uma infiltração no sistema do CBP americano. E é importante que ela levante essa possibilidade. Nós estamos falando do maior jornal dos Estados Unidos, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, e uma jornalista muito respeitada desse jornal, o que com toda certeza nos ajuda, porque aumenta a publicidade e, portanto, a pressão em cima do caso Felipe Martins. Veja, não é uma reportagem, mas é uma coluna de opinião, e eu volto a dizer, de uma excelente jornalista, e ela faz basicamente o que eu fiz na semana passada. Ela levanta uma hipótese. E é exatamente isso que fazem os jornalistas responsáveis quando nós não sabemos o que aconteceu. Vejam, a própria Mary O'Grady diz o seguinte no artigo: o caso tem todas as características de uma infiltração estrangeira no CBP, mas o público só saberá a verdade quando descobrir quem acessou o sistema da agência, inseriu o nome do Sr. Martins com uma data de entrada na página de histórico de viagem do site e posteriormente criou o registro legal falso conhecido como I-94. Volto a dizer, novamente, o que deve ser feito, que foi o que eu fiz. Cita uma hipótese, ao mesmo tempo em que adverte o público de que ninguém sabe ainda qual é a verdade, porque não se sabe quem colocou a informação sobre a entrada do Felipe Martins no sistema do CBP, em primeiro lugar, e nem porque demorou-se tanto tempo para corrigir essa informação. E essa hipótese que ela levantou é importantíssima. Se houver infiltração, isso precisa ser investigado e descoberto como está sendo feito. E eu sempre deixo isso muito claro. Olha, eu não sei o que houve, mas pode ter sido fraude dolosa ou pode não ter sido. Fraude houve. Mas alguém pode afirmar com certeza, alguém tem alguma evidência física para provar que houve fraude dolosa? Não. E por isso que a Mary O'Grady estabelece uma pergunta. E com essa simples constatação, os advogados fracos e chiliquentos me acusaram de levantar uma tese para que o Alexandre a encampasse. E essas pessoas ficaram repetindo isso incessantemente, né? Algo que não se sabe se é ou não verdadeiro, tentando convencer a você, no público,
que com toda certeza houve fraude dolosa nesse caso, como se a investigação já tivesse sido concluída. Aliás, hoje estava o advogado da Flávia Magalhães tirando uma foto lá no Eisenhower, no prédio anexo da Casa Branca, dizendo: o FBI já está no caso. Eu não sei, eu não tenho como confirmar, eu não recebi nenhuma informação. Tomara que esteja. Tomara que esteja para que nós tenhamos mais informações. Eu não tenho como confirmar o que ele está dizendo. Você está questionando o que o cara disse? Não, eu estou dizendo que eu não tenho como confirmar, eu não posso ser a fonte desse troço. Seria muito bom se a mulher da Globo News, a Véia Baranga aí, que eu citei agora há pouco, que aliás me falaram que tem ligado, eu devia estar botado na pauta, hein, João? Ligações com o Partido Comunista Chinês, era garota propaganda da Huawei, etc, etc. Seria muito bom se ela falasse: olha, eu não sei, eu ouvi essa história, mas não sei se é verdadeira. Tive uma colega que me disse isso. Mas não, as pessoas afirmam as coisas de forma categórica. E me acusam de levantar a bola para o Alexandre cortar. Mas no final das contas, eles deram de novo com a cara na parede. Porque a tese encampada, no fim das contas, pelo Alexandre, não foi a do Paulo Figueiredo, mas foi a deles. De que houve, sim, fraude dolosa. Só que na versão esquizofrênica da Polícia Federal, aparentemente a fraude foi liderada pelo Felipe Martins. E eu vejo essa reportagem em todos os jornais, vocês devem ter acompanhado. PF diz ao STF que Felipe Martins simulou a entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Então, vejam, não foi a versão do Paulo Figueiredo. Opa, tem culpa eu? A pergunta que eu falo aqui, a pergunta que eu faço aqui a você no chat é: tem culpa eu? Porque a versão, depois de muito dizerem que o Moraes ia adotar a minha narrativa, eu queria ter esse poder, né? Porra, o Paulo Figueiredo publica algum negócio, porra, Moraes adota a narrativa, muda julgamento do STF. Você pode ter certeza que se isso acontecesse, estava todo mundo livre e eu não seria um dos acusados. Mas a versão que eles adotaram foi a hipótese levantada por quem estava me criticando. De que houve fraude, sim, mas que houve fraude por Felipe Martins. Vejam como essa discussão é uma discussão absolutamente imbecil de achar que um comentário feito por mim, que aliás teve 10 vezes mais repercussão justamente por causa do Dr. Chilique e dos seus comentários difamatórios, principalmente na Auriverde, mas imaginar que um comentário feito por um jornalista pudesse atrapalhar a tese da defesa. E um picareta levantar esse tipo de coisa, eu já acho normal, picareta é picareta. Mas alguém acreditar nisso tem que ser muito intelectualmente limitado. Porque é óbvio que o Alexandre vai fazer o que ele quer fazer. O que ele quiser fazer. E é óbvio que todo o centro da nossa discussão deveria ser em deixar claro, independente de qual foi a causa, que pode ser que nós nunca saibamos, a motivação para a prisão do Felipe Martins é completamente estapafúrdia e ilegal. Esse é o foco. E agora nós estamos com essa situação, onde uma investigação da Polícia Federal serve para tentar provar que o Felipe Martins fraudou a própria entrada nos Estados Unidos para que ele fosse preso com base na invenção dele mesmo meses depois. É um negócio tão sem pé nem cabeça, tão retardado, que eu acho que nem a militância de esquerda vai conseguir defender essa tese. E olha que eles são especialistas em defender teses retardadas. E não que eles se importem com a verdade, né? Porque assim como alguns que dizem do nosso lado, o que eles mais querem, o importante é espalhar uma narrativa. Mas a história de que o cara fraudou um documento para que ele próprio fosse preso é muito insana. É um nível de maluquice completa que eu acho que só pode ser uma técnica psicológica de estimulação contraditória, alguma coisa do tipo. É uma técnica de gaslighting, né? Pelo amor de Deus! Vejam assim, o grau de imbecilidade do que foi levantado. Como se Alexandre de Moraes precisasse de um comentário sobre uma possibilidade levantado pelo Paulo Figueiredo, que foi a mesma coisa que fez a Mary Grady,
Ah, não, isso agora vai mudar todo o caso. Porra. E tudo bem. O cara quer ser candidato a senador pelo estado do Paraná, advogado nas horas vagas e tal. Mas alguns assuntos, eu não quero me deter muito mais sobre esse tema, mas alguns assuntos, eu acho que a gente precisa ter uma reunião aqui na cozinha de casa. Porque algumas pessoas, não em relação a ele propriamente dito, mas em relação ao público. Porque muita gente não entendeu aqui até agora, a audiência cresceu muito, agora nós estamos com 50 mil pessoas nos assistindo, mesmo não transmitindo mais o programa pelo fio diário, uma audiência enorme, mas às vezes quando cresce a audiência as pessoas não sabem quem eu sou, não entendem o que eu faço. E eu reforço aqui a vocês que o meu único compromisso, quando você senta para assistir o Paulo Figueiredo Show, eu tenho um compromisso contigo. É só esse. É falar o que eu acho que é a verdade. Existe uma verdade objetiva, ela tá lá, é uma verdade, e eu procuro chegar a essa verdade. O que eu te falo é a melhor representação que eu tenho apenas da verdade. Então, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso em deixar de falar sobre um assunto ou falar apenas uma versão com o intuito de espalhar ou propagar uma narrativa. Eu não farei isso nunca. Se você quer isso, tem várias outras ótimas pessoas fazendo isso. E a esquerda faz exatamente isso na Globo News, e foi contra isso que eu me insurgi, e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, eu muito menos, nunca, esse é o meu compromisso com você, eu vou comentar algo que eu acho que seja falso para espalhar uma ideia falsa, como me acusou de fazer o Dr. Chilique. Eu também não evito de tratar de um assunto porque as pessoas não querem ouvir aquela versão, querem ficar presas à narrativa preferida delas. Se é para falar o que você quer ouvir, volto a dizer, tem vários outros programas que fazem isso magistralmente. Já tinha na Jovem Pan. Tem jornalistas que batem no peito, fazem uma puta pose, se maquiam tudo para entrar no ar, e no final das contas eles querem falar o que vocês querem ouvir. Reparem, se alguém nunca falou algo que contraria a sua vontade, esse alguém não é confiável. E as razões para fazer isso são simples. Primeiro, porque é moralmente errado. Eu volto a dizer, existe uma realidade objetiva. Eu não creio que os fins justificam os meios. Eu estou aqui, esse é o meu dever, trazer informações e comentar sobre as informações, não esconder informações, porque isso vai corroborar um resultado final. Então é moralmente errado. A outra razão é uma questão de fé. E eu digo fé no sentido real da palavra. No sentido de fé como confiança em algo que você não vê. Confiança em alguém. Confiança no Logos. É a convicção, ter fé, é a convicção de fazer o que é certo e falar verdadeiramente sobre os assuntos, porque você tem a certeza que o caminho é expor todas as informações possíveis que você possa, dentro da responsabilidade, falando a verdade, e isso é o suficiente para fazer o melhor acontecer. E o que é o melhor acontecendo? Ora, o melhor acontecendo nem sempre é o mais fácil. Por quantas vezes eu não falei aqui a verdade e me ferrei? Aí você fala assim, mas se ferrar é o melhor acontecer? Às vezes é. Às vezes é. Então, eu estava ouvindo ontem, né? Agradeço a Deus pelas pessoas que me elogiam, pelas que me atacam, pelas pessoas que me fazem bem e pelas pessoas que me fazem mal. Porque se as pessoas me fazem o mal por fazer o certo, eu creio que isso é o melhor para mim, pô. E isso sim é uma questão de fé. Espalhar a narrativa sem base concreta é como você construir uma casa na areia. Vem um vendaval e leva. Depois você fica decepcionado porque tanto te prometeram e não aconteceu. Cuidado com quem tenta te oferecer a solução mágica, a bala de prata, o documento que vai mudar tudo, que sozinho vai derrubar o regime. Eu estou nessa luta há um tempo, eu posso dizer a vocês, as coisas são mais complexas que isso.
Eu sempre fui sincero com vocês sobre todos os assuntos, sempre falei que da lei Magnitsky, por exemplo, falei da parte boa, dos efeitos das sanções, do quão bom seria se nós conseguirmos também da sua aplicação, mas falei sobre as dificuldades, sobre a demora na implementação total, fui realista quanto aos efeitos no curto prazo, nunca prometi bala de prata, solução milagrosa. E eu acabei de fazer isso no ar, falei, se preparem, tem idas e vindas, tem subidas e descidas, o trabalho é de longo prazo, e eu acho que as pessoas vêm aqui porque elas encontram a informação verdadeira. Quem quiser militância política, eu não sou o local. Tem muitas pessoas nas rádios, nos lugares que fazem isso. Eu faço um programa que não é... Eu comecei minha carreira dizendo assim, né, seja bem-vindo ao Conexão América, o programa que mostra a você o que está acontecendo. Mostra. Porque eu não quero que você acredite cegamente em algo, mas sobre que você entenda o que está acontecendo. Por isso eu só falo sobre a parte boa, sobre a parte ruim, sobre as minhas expectativas, sobre as dificuldades que o mundo real impõe sobre elas. E, de novo, não é o que você quer ouvir. É sobre a vida como ela é. O nome disso sei que está fora de moda, mas isso é jornalismo. Então aqui tem claramente uma diferença, porque enquanto eu faço isso, do outro lado as pessoas estão falando assim. Claro que vai haver um choque, né? Enquanto eu digo isso, reparem que na minha troca com o Dr. Chilique, eu ainda falo assim, não, eu tenho que confessar, você tem que dar aqui os méritos. Você é um cara que expressou muito bem os problemas do caso no Tribunal da Opinião Pública. Por quê? Porque é verdade. Ah, mas você está elogiando o cara que está te esculhambando? Mas é verdade, ele tem esse mérito. Então, sempre vai ter uma diferença. Porque enquanto eu faço isso, do outro lado, estão as pessoas que falam assim, vamos espalhar que o Paulo Figueiredo está atuando com o Alexandre de Moraes, vamos falar que ele foi réu da Lava Jato, que ele foi preso na Lava Jato, que ele tem acordo com o Gilmar Mendes. Pô, mas de onde é que você está tirando isso? Sei lá, meu irmão, mas vamos espalhar. Vai colar para alguns, e alguns vão acreditar na nossa mentira. E cola. E cola. E é triste que uma cadeira no Senado do Paraná valha tanto aos olhos dessas pessoas, a ponto de elas terem uma conduta mentirosa e difamatória. E muitos falam que essa briga era para ter sido resolvida no privado. Eu concordo, já expliquei, procurei o doutor Chiquinho no privado mesmo, depois dele ter me difamado publicamente na Rádio Auriverde. Esperei um dia. O que me leva ao segundo ponto, né? De tempos em tempos é importante você fazer uma depuração. Depuração. E as pessoas mais importantes, presta atenção, olha isso para mim, olha para mim aqui. As pessoas mais importantes que devem se desinscrever do meu canal, se afastar de mim, tirarem o apoio, etc, etc, são todas as pessoas. Presta atenção nisso agora, olha para mim. Todas as pessoas cujo nojinho estético se sobrepõe aos seus valores morais. Se afastem de mim. Se afastem de mim. São as mesmas pessoas que deixam de votar no presidente Bolsonaro porque ele fala muito palavrão, fala muita besteira. As pessoas que estão com defeito mental, que preferem colocar... É um grau de doença, né? O grau diferente da mesma doença. Pessoas que preferem muitas vezes colocar na presidência alguém que defende um assassinato de crianças por meio do aborto, ou que quer subverter a república através da corrupção, preferem isso a uma pessoa que fala palavrão. É uma equivalência moral entre o maior ladrão da história do Brasil e o sujeito que às vezes tinha uma declaração mal interpretada pela imprensa. É o mesmo grau, é a mesma doença. São essas pessoas que vêm a mim e falam assim, mas você não precisava ter sido tão grosseiro. Não precisa falar palavrão, Paulo. Eu achei desrespeitoso. Eu digo que isso é um defeito. É um defeito na alma. É um defeito na sua alma, porque você está mais escandalizado por eu ter usado palavrão
do que pelo fato do doutor Chilique ter me acusado de lavagem de dinheiro, de parceria com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, de ter dito que eu fui preso na Lava Jato, de ter debochado pelo fato de eu ter tido meu passaporte cancelado e não poder retornar ao meu país, de ter me acusado de agir em conluio com violador de direitos humanos que eu tenho gasto a minha vida combatendo. Essas são as pessoas que por muito menos xingam alguém no trânsito, xingam alguém porque discorda das suas opiniões, xingam até porque o juiz não marcou pênalti para o time de futebol. Mas não, quando tem alguém te difamando, te acusando de cometer crimes, aí não pode xingar, aí é demais. O sujeito prudente, é sofisticado, é moderado. Está todo mundo errado. Os dois lados têm um ponto. Pessoa que acha que todo mundo tem que ter o mesmo grau de respeito. O grau de respeito para tratar o Papa Leão XIV é da mesma forma que você trata o Marcola do PCC. Mas, no fundo, você não age dessa forma, né? Dessas pessoas, eu quero dizer a vocês, e vale para o público, eu quero distância. Vale para público e vale para apresentador. Não me procurem. Não tem problema não querer me assistir, não tem problema me xingar nas redes sociais. Vocês são os sepulcros caiados. E é exatamente por isso que, desde hoje, o Paulo Figueiredo Show deixou de ser transmitido pelo Fio Diário. E fica aqui o meu posicionamento. Se você não quer que vagabundo que te difame, te calunia, seja tratado como tal, sinta-se à vontade para se desinscrever do canal pelo qual você me assiste. E se você for meu apoiador, retire o seu apoio a mim. É a coisa mais lógica a fazer, porque eu não sou para essas pessoas e elas não são para mim. E sem ressentimentos aqui. Não tem nada a ver com ego, tem a ver com incompatibilidade. O Paulo Figueiredo Show tem esse nome porque reflete a personalidade do Paulo Figueiredo. Esse sou eu, quando você encontrar comigo vai ser assim, quando você conviver comigo será assim. O que tem uma contrapartida. Aos que preferem a verdade nua, crua, direta, franca, sem nojinho estético, tamo junto. A gente continua a nossa caminhada como a gente sempre fez. Na época em que eu fui um dos únicos a contestar o Mr. M, o Pablo Marçal, foi a mesma coisa. Esse aqui não é o meu primeiro rodeio, pessoal. Foi assim também quando eu comecei. Muita gente, não, tá falando do senador Soares Baguncinha, tá falando do Oswaldo Scroque. O que me traz ao meu último ponto, que é endereçar a narrativa de que eu estou dividindo a direita. Deixa eu deixar muito claro, de uma vez por todas. Isso é papo de imbecil. Isso é papo de imbecil. Eu sou o primeiro a dizer que eu vou estar unido com qualquer um que tenha os interesses momentâneos alinhados com os que eu julgo serem corretos. E muitas vezes eu sou criticado por isso. Mas picaretas, invariavelmente, se chocam comigo. Eu listei os casos aqui, são só alguns. Todos que tentaram te enganar com soluções miraculosas e fáceis, que te escondiam a verdade e que te entregavam uma narrativa militante político. E eu citei aqui o Oswaldo Scroque, o Soares Baguncinha, o Mr. M, tantos outros. Eles vão se chocar comigo e assim continuará sendo enquanto houver Paulo Figueiredo Show. E sim, eu tentei evitar a briga. Só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata, reta. Não gostou de palavrão, não gostou. Querido, não me assista, pô. Eu já tentei ser outra pessoa, não funciona, só sei ser eu. E eu digo a você, eu conselho para você de vida. Se você não reage, você dá a impressão errônea de que você tem algo a esconder, e eu não tenho. E eu digo a você, reaja diante do mal.
A não ser que você tenha que dar outra face para evitar, por algo maior do que você. E não havia nenhum benefício no meu silêncio. E é por isso também feitos esses esclarecimentos, que não é nenhuma volta ao Dr. Chilique, mas é uma DR com a audiência do Paulo Figueiredo Show. Eu digo a vocês que eu pretendo não gastar mais do meu tempo por isso. Tá? Estourei o tempo do programa. Mas é importante depurar aqui. As únicas 3 coisas que eu posso prometer a vocês são verdade, franqueza e luta. Eu não estou aqui para fazer pazes com ninguém. Eu sou muito mais como Winston Churchill do que Chamberlain. Eu sou muito mais com sangue, suor e lágrimas do que apaziguamento a todo custo. E aí você, da audiência, você escolhe qual lado. Tem um monte de comentarista blasé, tem um monte de gente que não fala palavrão, tem um monte de gente que finge para você que é alguma coisa que não é. Tem um monte, sigam essas pessoas, não tem problema. Agora, se você é do time da porrada, se você é do time, esse time, se você é do time das minhas 3 promessas, verdade, franqueza e luta, vem comigo. Vamos em frente. Então hoje, normalmente no Paulo Figueiredo Show, eu peço a você o seu apoio. Mas hoje eu vou pedir 2 coisas a vocês. Eu não vou pedir o seu apoio, apenas. Eu vou pedir a todos aqueles que me apoiam, que não querem verdade, franqueza e luta, que retirem o seu apoio. É muito fácil, é só você entrar lá na mesma plataforma que você assinou, você pode cancelar. Agora, aqueles que querem verdade, franqueza e apoio, juntem-se a mim. Você pode se tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, você pode se tornar meu apoiador, se usar o cupom PFigueiredoShow. Caso contrário, você pode me apoiar também se tornando meu patrono Gold, que é muito melhor. O patrono Gold me apoia com $49 por mês ou $499 por ano. E tem todos os benefícios, inclusive teremos reunião de patrono na quarta-feira, na manhã ou na quinta-feira, eu ainda estou tentando fechar aqui a agenda. Teremos reunião de patrono Gold, que acontece todos os meses por Google Meets, onde a gente interage lá, os patronos, a gente fala direto, tem o nosso grupo de WhatsApp, tem muito mais. As perguntas que foram submetidas hoje na entrevista sobre o Carvajal foram submetidas pelos patronos Gold, que ganham, inclusive, acesso direto, não só à minha equipe, mas ao meu e-mail pessoal, quando quiserem falar alguma coisa. Eu recebo muitos e-mails bacanas, inclusive sobre esse episódio dos patronos Gold, e é uma interação que eu prezo muito. Alguns se tornaram meus amigos, depois de todos esses meses de apoio. E são vocês que garantem o Paulo Figueiredo Show. Enquanto houver pessoas que compartilham desses valores, eu estarei aqui. Quando não houver mais, aí de repente talvez eu pare. Então, é isso. O Paulo Figueiredo Show é uma produção do João Gabriel como editor-chefe, do Bruno Bart na edição audiovisual e da Mika Spakoski no apoio editorial. Até amanhã, 3 da tarde. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Figueiredo, Figueiredo.